Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar. Por acima de tudo, amor. Bem, como eu disse para vocês, o segundo bloco vai ser a continuidade desse projeto maravilhoso que o Hospital do Amor está cada dia mais investindo nele. Estou recebendo o Dr. Marcelo, traz o tema chamado Conexões e a importância dos relacionamentos sociais para resiliência emocional e saúde em geral. Quer dizer, esse projeto chama Conexões, doutor Marcelo, é isso que o nome é isso? Dentro do que a gente faz no momento de acolher, a gente lida com as conexões, as relações sociais que as pessoas estabelecem, tanto para a amizade, quanto os vínculos familiares e com os nossos colegas de trabalho. Mas então, o tema nós estamos vivendo hoje uma angústia que aquelas famílias que têm pessoas idosas estão vivendo uma angústia muito maior, porque eu acho que a maioria tem pessoas idosas dentro de casa, e então é muito sério. Mas eu queria entender qual que é o seu trabalho. Você é formado em médico de família, não é isso? Isso. Você terminou a residência esse ano? Isso. E você tem esse projeto dentro do Hospital do Amor. Eu queria que você pudesse colocar para todos nós o que significa e qual a importância de ter uma pessoa cuidando dessa área com a especialidade de médico ainda. Então, agora, por essa câmera aqui, você pode explicar a todos que estão nos ouvindo qual que é a relevância desse projeto para a saúde. Certo. A gente às vezes pensa que saúde está muito relacionada com a questão do adoecimento, que a gente melhora a nossa saúde evitando a doença em si. E existem várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia que modificam a nossa expectativa de vida e que influenciam diretamente na nossa saúde sem necessariamente ter a ver com uma doença, como uma pressão alta, um diabetes ou algo do tipo. Dentre essas coisas estão as nossas atividades físicas, a alimentação e algo que a gente não costuma olhar muito, que são as nossas relações de trabalho, as nossas relações familiares, os nossos relacionamentos afetivos. Isso influencia tanto na nossa vida quanto cessar o tabagismo, diminuir o nosso peso se a gente é acima do peso. Tudo isso muda bastante aquilo que a gente percebe da nossa qualidade de vida. A gente pode estar adoecido, ter alguma enfermidade grave e mesmo assim se perceber saudável, se perceber com saúde. A saúde não tem muito a ver com aquilo que a gente fala que é a doença em si. Ela tem muito a ver com como a gente lida com o processo. E para isso as nossas relações sociais elas são determinantes. A gente brinca que o médico de família, mais do que um especialista médico, ele é um especialista em gente e um especialista de relações. Dessas relações que a gente vai estabelecendo com a gente mesmo e com o nosso ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho relações positivas em casa, numa proporção às vezes de 3:1, então para cada relação negativa eu tenho 3 positivas, eu estou mais protegido do ponto de vista de cardiovascular, então meu risco de infartar, por exemplo, diminui drasticamente, enquanto a minha expectativa de vida vai aumentar em torno de 10 anos, o mesmo que cessar o tabagismo ou que perder o peso. Bom, então, se você tiver, porque perfeição não existe em lugar nenhum, e nem no ambiente de trabalho, nem dentro da família, constantemente. Mas se você tiver um índice de mais da metade está vivendo bem com você, significa que você tem uma saúde melhor no organismo, é isso? Com certeza, é exatamente isso. A gente brinca que se você tiver com a balança zerada, 0-0 ali, você já está doente. Então, se você mantiver para cada relação positiva uma negativa, a balança está zerada. Isso já gera sintoma. A pessoa, ela vai conversar... Isso é comprovado cientificamente? Cientificamente. A gente tem coortes, que são estudos que acompanham pacientes por muito tempo, de mais de 10 anos, mostrando isso, que quando a gente investe nas relações sociais, a gente melhora a vida da pessoa e muito. E
Por exemplo, tem pessoas que só vivem bem no relacionamento social se fica bêbado, se bebe, se descontrai porque é tímido, porque é constrangido. Não é nem questão do trabalho, é o tipo da pessoa. Isso afeta a saúde dele? Com certeza. Uma das coisas que a gente trabalha envolve toxinas. Em toxinas entra bebida, entra cigarro, entra outros tipos de substâncias que as pessoas podem usar. Mas sem essa toxina, o fato dessa pessoa ser muito retraída, muito tímida, isso então é negativo na saúde dela? Não necessariamente. Isso envolve o vínculo que ela vai estabelecer. Se ela não consegue se expressar ou se conectar com os outros, se sentir parte de algo, aí sim. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais tímida, eu me relaciono com um número menor de pessoas, mas mesmo assim me sinto parte, então está valendo, estou protegido. A questão é a maneira como eu me vinculo ou estabeleço e me percebo em relação ao ambiente que eu estou. Não tem muito a ver com o número de pessoas, mas a qualidade dessas interações. Então, pessoas que às vezes têm um número menor de amigos, mas relações mais positivas, cuidam bem, se veem mais, se sente que tem alguém ali do lado que pode contar caso tenha alguma enfermidade, alguma dificuldade. Essa pessoa, às vezes, ela está mais protegida do que alguém que está cercado de pessoas e que não tem qualidade nessas relações. Esse tema é muito interessante porque no projeto do Hospital do Amor, que cuidando de quem cuida, que a gente tenta uma vez por mês reunir o máximo 1.500, 2.000 colaboradores e também pôr na cabeça dele o tanto que eles têm que se adequar a esses métodos de que nós temos preocupação na minha gestão muito em fazer com que os nossos colaboradores saiam daquele estresse que é o estresse principalmente ou nós temos aqui uma Santa Casa que é alta complexidade, que é urgência e emergência, temos uma gestão no câncer, que é uma gestão dificílima também, porque as pessoas lutam e às vezes perdem a batalha e sofrem tanto ou mais que a própria família. E agora veio o coronavírus. Mas antes dele falar do tema principal, que é o coronavírus, assistam aí mais um depoimento do Dr. Mingau, que vai contaminar vocês de forma positiva para vocês fazerem parte da nossa família, podendo nos ajudar. É importante, assista o Dr. Mingau. Ei, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Doutor Marcelo, eu falei do tema que tudo é importante, mas o coronavírus veio para arrebentar, veio para fazer com que todos nós ficamos com medo, todos nós passamos a ter um cuidado muito maior. Só alguma pessoa irresponsável mesmo que não se preocupou, mas 99% todos se preocuparam. E diz que ainda, além da preocupação dessa angústia, desse trauma de estar vivendo essa angústia, nós depois disso temos uma possibilidade de ter uma crise também psicológica. Conta o efeito disso e a preocupação disso na sua visão como médico. Isso é muito importante, senhor Henrique. O que acontece? Muitas vezes o profissional de saúde ele sofre mais do medo do adoecimento do que da doença em si. Então, boa parte dos profissionais não vai ter doença, porque se protege, a gente tem a estrutura que está por trás da gente que nos ampara. Mas aquela pressão constante, aquele medo em que eu toda hora me lembro que o perigo está ali do lado, que eu vejo pessoas adoecendo, que eu preciso dar aquele suporte, e muitas vezes o clima que se estabelece no atendimento de urgência é como um clima de guerra. E isso causa tanto medo que a pessoa adoece. O risco de adoecimento mental por conta disso ele é maior em 6 vezes do que em relação ao estresse cotidiano, pelos próximos 3 anos depois que passa a pandemia. Então, lá em 2000, quando começou o primeiro caso parecido com esse de coronavírus, que era o MERS,
A gente não teve isso aqui no Brasil, teve na Ásia, né, na China, e depois de 3 anos as pessoas ainda estavam adoecidas pelo medo que aquela doença tinha causado quando apareceu, que é o que a gente está surgindo aqui agora. A gente teve com H1N1, com a gripe suína, uma coisa muito pequena, que começou rápida e que consertou, e que agora a gente nunca teve isso no Brasil. É a primeira vez que a gente passa por esse estresse, né? Por ver isso Eu tão acho perto. que essa crise só vai estabelecer, assim, vai perder o grande efeito do trauma que ela causou na hora que sair a vacina, né? Porque até lá todo mundo vai ficar vulnerável, né? Todo mundo está vulnerável, né? Essa percepção de vulnerabilidade, a gente acha que a gente está no controle de tudo o tempo todo e não está. E isso fica escancarado diante de uma situação dessa, que surge uma doença que não escolhe, pega rico, pobre do mesmo jeito, você não está protegido de forma alguma. E essa vulnerabilidade, a gente tem contato com isso, que cria essa sensação de medo. Em qualquer lugar que eu vou, eu me sinto vulnerável, sinto com muito medo. E isso gera ansiedade, é de onde as pessoas começam a adoecer. Que coisa. E me explica, doutor Marcelo, por que você escolheu a medicina de família e essa área de especialidade ainda? Eu brinco que eu fui médico por acidente. Eu sou essencialmente músico, minha formação inicial era para ser músico. E eu queria fazer música para cuidar das pessoas através disso, com um projeto social. Eu participei de uma orquestra quando eu era pequeno e eu vi a importância que isso tinha na vida das pessoas. E aí, com o tempo, eu fui achando que, como médico, eu poderia fazer isso. Pelo contato mais íntimo com a pessoa, nesse momento de vulnerabilidade, de poder transformar, de tocar a vida da pessoa e transformar. Foi assim que eu escolhi ser médico de gente, né? Médico de família. Porque hoje você deve ter se encantado também pelo um dos professores responsável pela nossa residência de família, Dr. Leonardo, que me fez eu também me curvar para a medicina de família. A importância da medicina de família é muito maior que eu sempre imaginei. Por eu não ter nenhuma formação acadêmica, mas eu estou 30 anos na área de saúde e eu fico muito feliz de saber que eu fui contaminado pela saúde de família, pelo grande mestre que tem aqui, o Dr. Leonardo, e que você, é interessante, eu olho para as pessoas e identifico se essa pessoa está na profissão certa ou não. E olhando e vendo o seu modo de ser, falar e o interesse por essa área, vejo que seus ideais são muito, muito honestos de ter escolhido na sua profissão a saúde de família, porque é o tipo de profissional para essa finalidade. Eu queria ver se você pode falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo de que maneira que você pode deixá-las mais saudáveis, porque você faz isso para os nossos colaboradores. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, precisa ter um estímulo seu para poder não se preocupar e não se adoecer esse pânico, né? Então, agora você tem aí pelo menos 1 minuto e meio para você mandar um recado. Fala para as famílias o que elas têm que fazer, o que as pessoas têm que fazer. Obrigado, Sr. Henrique. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para começar é limitar aquilo que a gente tem acesso de informação. Então, quando eu me lembro toda hora que algo existe me deixando com medo, eu não consigo relaxar a hora nenhuma. Então, não é que eu preciso ficar alheio à informação, não vou ver jornal, não vou ligar a TV. Não, pelo contrário, eu preciso absorver a informação, mas eu não preciso... Diminuir o tempo. Diminuir o tempo. Então, se eu vou ficar ali 30 dias mais confinado em casa, eu vou passar esses 30 dias o tempo todo absorvendo notícia, não vou ficar legal. Mas se eu separar 1 hora do meu dia para ser a hora que eu vou pegar a informação, vou assistir jornal, nessa 1 hora, então eu já vou ficar mais protegido, porque o resto do meu tempo eu vou ocupar com outras coisas. E eu não vou ficar me lembrando o tempo todo desse perigo, desse medo, que é o que deixa a gente Grande adoecido. mandada essa aí, boa. Porque eu faço isso. Eu mal assisto um jornal por dia. Eu gosto de assistir aquele jornal da Jovem Pan, Pingo nos Is, às 6 horas da tarde, que ele é bem assim, descontraído, né? Um jogo de... Mas não assisto, quando eu viajo não assisto nada.
Mas manda mais recado, as pessoas estão em casa, estão precisando de saber o que você vai dar de consulta aqui. E uma outra coisa que a gente trabalha muito aqui com os nossos colaboradores é a questão de que o isolamento, ele não é real de isolar, ele é de afastar uma distância física mesmo, Como não estamos psicológica. aqui. Exatamente, porque o mecanismo de transmissão da doença é por gotícula, então pela respiração. Eu não posso estar colado com as pessoas. Isso não quer dizer que eu não posso ligar, que eu não posso fazer uma chamada de vídeo, que eu não posso aparecer no portão de casa e acenar para alguém que eu gosto. Ou se eu tenho alguém idoso em casa. Porque você também tem que parar de beijar quem você gosta. Exatamente. Se ela está isolada com você, beijar levanta a autoestima, né? Esse contato íntimo de quem está na mesma casa, por exemplo, isso tá valendo. A questão é aquilo que eu vou levar para fora. As pessoas que não estão no meu convívio, não estão no meu contato e que eu estou oferecendo risco para elas, né? Justamente por isso. Mais uma receita, vamos lá. Quando a gente faz isso, a gente também acaba ficando muito próximo de quem está em casa. Uma coisa que mudou muito foi o número de divórcios desde que a pandemia começou. Parece curioso, anedótico isso, mas é real, porque a gente não está tão acostumado a lidar com qualidade. Então, se algo acontece de ruim em casa, eu preciso comunicar isso para minha esposa, para o meu esposo, como é que eu faço isso sem machucar? Como é que eu faço isso sem criar uma briga a partir de uma insatisfação? O mesmo vale para as relações de trabalho. Então a gente precisa investir de maneira positiva em como a gente comunica as coisas que a gente não gosta ou que a gente gostaria, sem ser violento. E isso é uma coisa que a gente faz muito com os nossos colaboradores, treinar isso de uma maneira não violenta. Principalmente os líderes, que têm esse papel de proteger a equipe, de proteger quem está sendo liderado por eles, né? Olha, eu garanto para vocês que eu estou gostando demais dessa explicação que é científica. Nós temos aqui um doutor, um médico que está nos enchendo de visão e sabedoria. Nós vamos voltar com ele para outro programa, porque ele vai trazer pelo menos umas 50 alternativas para que nós possamos ficar... Vocês viram que as pequenas receitas que ele deu aqui, todos nós temos de saber que é uma solução, mas tem muito mais. Como esse bloco era para ele, então, doutor Marcelo, nós vamos te convidar para você fazer um outro programa, mas que nós vamos bolar um conceito mais amplo de você fazer com que as pessoas em casa tomem nota e não seja tão rápido quanto esse. Muito obrigado pelas suas dicas aí de saúde e nós voltamos em breve com você aí num programa mais extenso. Muito obrigado. Agradeço. Parabéns pela sua escolha de ser médico de família, viu? Obrigado, senhor. Obrigado. Por acima de tudo, amor. Figueiredo! Oi, pessoal! E aí, Figueiredo? Menino, E aí, o gente? que você tá fazendo? Eu tô aqui navegando? Mas cadê o barco? Não, eu tô navegando na internet. Ah, mas como? Eu tô aqui no site do Hospital de Amor, www.hospitaldeamor.com.br/corona. Nossa, É. mas pra quê? É porque nesse momento de corona, essas coisas todas com esse vírus, eles estão precisando muito de doações pra comprar os equipamentos hospitalares. Olha, É? tem luva. É? Ó, tem álcool em gel. Isso. E aqui nesse site você consegue fazer as doações pra comprar esses materiais. Mas se eu tiver uma caixa de luva em casa e quiser trazer aqui no hospital, eu posso? Não. Pelo site é a forma mais fácil que a gente tem pra doar. E segura, não precisa nem sair de casa. É verdade. Ai, entendi. Nossa, que legal. Então você entra aí e o site é autoexplicativo? Isso, é igual eu. É? Eu também sou autoexplicativo. Ai! Ai, doutor Figueiredo. Tá doido? Gente, vamos doar? Vamos! Ai, beleza. Vamos doar 2 caixinhas de luva. Isso, aqui ó, tem várias opções pra doação.